Números capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazar e Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, Dibom, Jazar, Nimrá, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, as terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: irão os vossos irmãos à guerra e vós aqui permanecereis? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra do Senhor Yahvé que lhe deu? Assim procederam aos vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra e desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira do Senhor Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez este juramento: estes homens que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que desagradou ao Senhor Yahvé. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos antepassados como raça de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira do Senhor Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nestas terras apriscos para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que a nossa herança nos seja concedida ao lado de leste do Jordão. Então condescendeu Moisés: se de fato procederdes conforme dizeis, se sairdes para a guerra diante do Senhor Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante do Senhor Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com o Senhor Yahvé e para com Israel, e esta terra será vossa propriedade diante do Senhor Yahvé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra o Senhor Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados.
Construí, pois, cidades para as vossas famílias e currais para as vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes, cumpri-lo. Então os homens de Gade e Ruben afirmaram a Moisés: Teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças e as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante do Senhor Yahvé para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante do Senhor Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhes-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e Ruben prometeram: O que o Senhor Yahvé orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante do Senhor Yahvé a terra de Canaã, porém tu nos concederás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para seus rebanhos. E a tribo de Ruben reedificou Esbom, Eleale e Quiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibma, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou Avote Jair, povoados de Jair. E Nobá subjugou Quenate e as cidades circunvizinhas, e a chamou Nobá, dando-lhe seu próprio nome.